A proposta nossa, nesse momento, é descobrir quais são as modificações que devem ser impostas, né, devem ser colocadas aí na mecânica clássica, porque agora a gente tem dois postulados que regem uma teoria. Bom, no comecinho do capítulo passado, a gente viu que isso levou ao fato que o tempo não pode ser considerado mais absoluto e que você pode usar um espaço quadridimensional, que tem um elemento de comprimento e tudo mais, que é invariante por transformação de Lorentz, né? Quer dizer, que é invariante. E aí a gente viu que essa invariância vai acontecer se as equações que relacionavam x, y e z forem modificadas. Além disso, você precisa de uma equação que envolve o tempo, né? E essas equações que a gente encontrou foram as equações de transformação de Lorentz. Então, algumas modificações surgiram na mecânica sistemática, o conceito de comprimento, tempo, enfim. Agora a gente quer saber quais são as implicações desses postulados na dinâmica relativística, tá bom? Então esse é o nosso objetivo. Então a gente vai começar falando da formulação lagrangiana de forma geral, independente dela ser a formulação que vai descrever a mecânica clássica, ou seja, a mecânica newtoniana de baixas velocidades, ou a mecânica relativística, que é essa que a gente está querendo encontrar agora, tá ok? Mas do que é que trata a formulação lagrangiana? Ela parte de quê? A formulação lagrangiana ela toma como base que existe uma função chamada de lagrangiana, uma função que depende de coordenadas e velocidades generalizadas e do tempo. O que são coordenadas e velocidades generalizadas? As coordenadas generalizadas eu estou representando por Q I e as velocidades por Q ponto I. Então, as velocidades são derivadas dessas coordenadas aí que eu estou chamando de generalizadas. E por que generalizadas? Por que esse nome? Porque você pode escolher qualquer sistema de coordenadas. Então, esse QI podia ser Q1, Q2, Q3, se fosse uma partícula no espaço. Q1 podia ser X, Q2 podia ser Y, Q3 poderia ser Z. Mas Q1 poderia ser R, Q2 podia ser θ e Q3 podia ser o φ. Isso significaria que eu estaria usando coordenadas esféricas. Poderia usar coordenadas também cilíndricas. Então, isso é geral. Como a lagrangiana assim, ela não depende do sistema de coordenadas que você escolhe, a gente chama isso de coordenadas generalizadas. Então, de forma geral, essa função que é chamada de lagrangiana, que a gente não sabe quem ela é por enquanto, ela depende das coordenadas e das velocidades generalizadas, além de poder depender explicitamente do tempo. Não há nada que impeça que ela possa ser função do tempo também. Tá ok? Então, essa é a visão inicial da formulação lagrangiana. A gente não vai falar em lei de Newton aqui. Então, nossa viagem é outra por enquanto. Bom, e aí você pode definir, a partir dessa lagrangiana, o que a gente chama de ação, que nada mais é do que a integral dessa mocinha aqui entre dois instantes T1 e T2. Isso aqui é um funcional, porque para cada comportamento de Q do próprio Q ponto, você vai ter um resultado diferente para essa ação que aparece aqui. Tá ok? Então, do ponto de vista da formulação lagrangiana, você pode caracterizar o sistema pela lagrangiana e a partir dela você define a chamada ação funcional, ou ação, desculpa, que é o funcional. Bom, mas você pode estar se perguntando, beleza, ok, mas como é que você descreve a dinâmica? Porque se você for lembrar lá na mecânica newtoniana, a dinâmica ela é regida pela segunda lei de Newton, a relação de F com dp dt. Então, uma vez que você conhece F, você sabe qual é a dinâmica do sistema, quais são as equações, né? Como é que as coordenadas e as velocidades variam no tempo. Aqui você precisa do L, por enquanto, para poder saber a dinâmica, ok? Muito bem, mas e como é que você define essa dinâmica? Como é que você estabelece a equação que vai descrever a dinâmica? Na formulação lagrangiana existe um chamado princípio de Hamilton. Imagine o seguinte, se você está no instante T1, o sistema ele é caracterizado pelas coordenadas e velocidades generalizadas nesse instante 1. Quando você vai para o instante 2, você tem coordenadas e velocidades generalizadas no instante 2. O princípio diz que a evolução de um sistema da configuração fixa para 2 em que o sistema está fixo também é tal que a ação é o mínimo. Então, essa ação aqui é o mínimo. E como é que se estabelece mínimo? Variação da ação igual a zero. Obviamente, quando você impõe essa condição de extremo, você vai chegar na chamada equação de Euler-Lagrange,
Beleza? Então aqui a gente tem N equações, por quê? Porque eu tenho N coordenadas para descrever um sistema. Se você tiver uma partícula apenas, serão 3 coordenadas. Mas se pode ter 2 partículas, aí você vai precisar de 6 coordenadas, tá? Desde que não haja nenhum vínculo entre elas, tipo que não tem um fio ligando as 2 partículas para dizer que o comprimento entre elas vai ser sempre o mesmo, né? Será alguma coisa assim, o comprimento desse fio vai ser sempre o mesmo. Se não houverem vínculos, você usaria nesse caso 6 equações, uma para cada coordenada. Ah, tá ok. Já temos a equação aí do Euler-Lagrange, que vem da deposição desse princípio de Hamilton, que é o princípio chamado princípio de minimação. Mas até então a gente não fez argumentações sobre L, que eu tinha dito, olha, essas equações elas têm que gerar as mesmas que a do formalismo newtoniano elas gerariam. Mas como é que isso acontece? Quem deve ser o L para que isso realmente aconteça, né? Para que você encontre esse fato. Bom, então a gente vai fazer agora colocações sobre a lagrangiana da mecânica clássica, tá? Não estou falando de mecânica relativística ainda, eu estou falando da mecânica clássica. Então, no caso da mecânica clássica, a lagrangiana tem que ser a energia cinética menos energia potencial. Não pode ser 2 vezes energia potencial aqui. Não pode ser energia potencial sobre 2. Não, tem que ser exatamente dessa forma. Por quê? Porque quando você aplicar isso na equação de Euler-Lagrange, você vai encontrar exatamente a segunda lei de Newton. Tá ok? Então só tem um jeito de você encontrar a segunda lei de Newton, ou seja, de você voltar a encontrar equações semelhantes à que você obteria se usasse o formalismo newtoniano. Esse jeito é se você assumir que a lagrangiana vai ser exatamente isso aqui: energia cinética menos energia potencial, independente do sistema de coordenadas que você escolha. Você pode fazer isso usando coordenadas cartesianas, coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, não interessa. O que interessa é que para você recuperar as equações que você obteria da segunda lei de Newton, ou seja, para você chegar na segunda lei de Newton, você tem que assumir que a lagrangiana tem que ser exatamente dada por essa expressão aqui. Tá bom? Caso contrário, nada feito. Então esse é o nosso L clássico. Eu tenho uma partícula só e eu preciso de 3 coordenadas. Então eu preciso só de estabelecer quem é o Q1, quem é o Q2 e quem é o Q3. Eu vou usar coordenadas cartesianas. Eu vou fazer só para o X, eu acredito, depois eu coloco as outras como de maneira análoga. Né? Então vamos lá, o que é que vai acontecer para o Q1 igual a X. Então vou fazer aqui I igual a 1 nessa equação aqui de cima. Isso você pode escrever como sendo parcial L parcial X, porque Q1 é o próprio X. Aqui fica DDT de parcial L parcial X ponto, ou seja, derivada de X com respeito ao tempo, igual a zero. Então vou fazer cada termo desse separado. O primeiro fator que a gente calcula é esse fator que você tem parcial L parcial X. Dentro da lagrangiana você tem a cinética e potencial. Então, se você quiser explicitar isso aí, você vai ficar com isso aqui. Ó. 1/2 de m de quem? X ponto quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado. Essa é a expressão da velocidade ao quadrado em coordenadas cartesianas, menos v. Bom, a questão é que quando você vai derivar isso aí, parcialmente com respeito a x, isso aqui vai ser zero, porque o primeiro fator não depende da variável x, depende só das suas derivadas com respeito ao tempo. Então você só deriva o último termo, parcial L parcial x, né? Vai virar, na verdade, menos a derivada de v com respeito ao x. Bom, o segundo passo é você pegar essa derivada que está aqui dentro, parcial L, fazer essa derivada que está aqui dentro, que é parcial L parcial x ponto. Eu vou assumir que o v não dependa o v seja função só de Q, tipo um sistema conservativo. Você tem só dependência. Vocês vão ver o que é sistema conservativo depois, mas eu vou, nesse caso, só nesse exemplo aí, considerar o v só função de... Nossa, travou aqui. O v função só das coordenadas, porque a princípio poderia depender da velocidade, até do tempo, tá ok? Mas eu vou especificar esse v função só das coordenadas, só para simplificar a nossa discussão aqui. Então significa o seguinte, gente. Nessa derivada aqui, você vai derivar só o primeiro termo, porque essa derivada desse fator aqui vai ser zero. Afinal de contas, ela não depende das velocidades generalizadas.
Então, parcial L, parcial x ponto. Isso aqui vai dar simplesmente mx ponto. Por quê? Porque você vai derivar esses termos aqui. Esses dois são funções, são termos que dependem de y e z pontos. Então você só deriva o x ponto. Na hora que você derivar vai cair o 2, então vai ficar 2mx ponto multiplicado por meio, ou seja, vai dar só mx ponto. Tá ok? Mas não é exatamente isso que a gente quer. Eu preciso da derivada disso com respeito ao tempo. Então vou fazer separado aqui, para depois a gente substituir na nossa equação 1. Eu vou ter ddt de mx ponto. Ou seja, eu vou ter aqui mx dois pontos. Tá bom? Foi isso que a gente encontrou. Massa vezes a componente x da aceleração. Então isso aqui é a nossa equação 3. Agora se você pegar 2 e 3 e substituir na equação 1, o que é que vai acontecer? Agora você vai ficar com menos dv dx menos a derivada, né, com respeito ao tempo desse fator aqui, que é menos mx dois pontos, tudo isso igual a zero. Ou seja, massa vezes a derivada segunda de x com respeito ao tempo igual a menos parcial v parcial x. Então a gente controla isso porque eu estou usando só uma coordenada, estou usando a equação de Lagrange só para i igual a 1. Eu ainda teria que fazer i igual a 2, i igual a 3. Mas eu não vou perder tempo fazendo isso porque o procedimento ele é semelhante. Se você fizer i igual a 2, i igual a 3, você vai encontrar equações semelhantes a essa aqui, só que você vai ter derivada de y com respeito ao tempo e vai ter dv dy, por exemplo, se você fizer y igual a 2. E você vai encontrar derivada de z com respeito ao tempo de um lado e menos dv dz do outro quando você fizer i igual a 3. Então aqui você vai ter i igual a 2. Isso vai levar a equação que é m d2y dt2 igual a menos parcial v parcial y. E finalmente i igual a 3 vai levar a equação que é m d2z dt2 igual a menos parcial v parcial z. Então a gente tem três equações aqui, ó. Com essas três equações você pode fazer o seguinte: eu posso multiplicar a primeira por x chapéu, a segunda por y chapéu e a terceira por z chapéu e somar o resultado. Então você vai ter isso aqui, ó. Então o resultado disso é m d2r dt2 igual a menos o gradiente do potencial, que nada mais é do que a força que atua sobre uma partícula quando o potencial ele é função só das coordenadas. Então é necessário que você escolha realmente T menos V para que você recupere as equações que você obteria da segunda lei de Newton.